Por isso, pedira que alguns membros da igreja sediassem aulas dentro de suas casas. Ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém e não a uma sala de aula de igreja decente. Porém, os congregados diziam adorar aquilo. Os pequenos grupos lhes davam uma oportunidade de encontrar seus vizinhos. Por isso, ao voltar para casa após sua licença, Warren designou cada membro da Saddleback Church a um pequeno grupo que se reunia toda semana. Foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida, pois isso transformou a decisão de participar da igreja num hábito que extraía forças de pulsões e padrões sociais já existentes. Abre aspas, agora, quando as pessoas vêm a Saddleback e veem as multidões enormes nos fins de semana, elas acham que esse é o nosso sucesso. Fecha aspas, Warren me disse. Abre aspas, mas essa é só a ponta do iceberg. 95% desta igreja é o que acontece durante a semana dentro desses pequenos grupos. A congregação e os pequenos grupos são como um golpe duplo. Você tem essa grande multidão para lhe lembrar por que você está fazendo isso, afinal, e um pequeno grupo de amigos próximos para ajudar você a focar em como ser fiel. Juntos, eles funcionam como cola. Temos mais de 5.000 pequenos grupos agora. É a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja administrável. Se não fosse assim, eu ia morrer de trabalhar e 95% da congregação jamais receberia a atenção que veio buscar aqui. Fecha aspas. Sem se dar conta disso, Warren, em alguns aspectos, replicou a estrutura que impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery, embora tenha feito isso no sentido contrário. Aquele boicote começou entre pessoas que conheciam Rosa Parks e tornou-se um protesto de massa quando os laços fracos da comunidade compeliam a participação. Na Saddleback Church, a coisa funciona do jeito oposto. As pessoas são atraídas por um senso de comunidade e pelos laços fracos que uma congregação oferece. Então, uma vez que já estão dentro, são levadas para um pequeno grupo de vizinhos, uma placa de Petri, digamos, para cultivar laços íntimos, onde sua fé se torna um aspecto de sua experiência social e de sua vida diária. Criar pequenos grupos, no entanto, não é suficiente. Quando Warren perguntava às pessoas o que elas discutiam nas salas de estar da casa das outras, descobria que falavam sobre a Bíblia e rezavam juntas durante 10 minutos, e depois passavam o resto do tempo discutindo filhos ou fofocando. O objetivo de Warren, no entanto, não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos. Era construir uma comunidade de fiéis, incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas. Seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos, mas sem liderança não eram muito mais que um círculo de pessoas tomando café. Não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas. Warren pensou outra vez em McGavran, o autor. A filosofia de McGavran dizia que se você ensina as pessoas a viverem com hábitos cristãos, elas vão agir como cristãos, sem precisar de orientação e supervisão constantes. Warren não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos, não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo e não nos programas mais recentes de TV. Porém, imaginou que, se desse novos hábitos às pessoas, não precisaria fazer isso. Quando as pessoas se reunissem, seus instintos seriam discutir a Bíblia, rezar juntas, dar corpo à sua fé. Por isso, Warren criou uma série de currículos usados em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos, que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos. Abre aspas, se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha. Fecha aspas, afirma o manual de um dos cursos de Saddleback. Abre aspas, todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses.
Nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por alguns bons hábitos que vão lhe ajudar a crescer na semelhança com Cristo. Fecha aspas. Pede-se que todo membro da Saddleback Church assine abre aspas, cartão de pacto de maturidade, fecha aspas, prometendo aderir a 3 hábitos. Ter um tempo de silêncio todo dia para refletir e rezar, pagar um dízimo de 10% de sua renda e participar de um pequeno grupo. Dar novos hábitos a todo mundo tornou-se um foco da igreja. Uma vez que fazemos isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo, está com você. Nós lhe demos uma receita. Fecha aspas, Warren me disse. Abre aspas, não temos que guiar você porque você está guiando a si mesmo. Esses hábitos se tornam uma nova identidade própria e nesse ponto só precisamos apoiar você e não atrapalhar seu avanço. Fecha aspas. A descoberta de Warren foi que ele podia expandir sua igreja do mesmo modo que Martin Luther King fez o boicote crescer, apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos. Transformar sua igreja num movimento, no entanto, dimensioná-la de modo a acolher 20.000 paroquianos e milhares de outros pastores, exigia algo mais, algo que a tornasse auto-perpetuante. Warren precisava ensinar às pessoas hábitos que as levassem a viver com fé, não por causa de seus laços, mas porque isso é quem elas são. Este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos. Para que uma ideia cresça para além de uma comunidade, ela deve ser autopropulsora. E o jeito mais garantido de atingir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir. Conforme o boicote aos ônibus expandiu-se de uns poucos dias para uma semana, depois um mês e depois 2 meses, o compromisso da comunidade negra de Montgomery começou a minguar. O comissário de polícia, citando um decreto que exigia que os táxis cobrassem uma tarifa mínima, ameaçou prender os taxistas que levassem negros para o trabalho com desconto. Os líderes do boicote reagiram alistando 200 voluntários para participar de um esquema de caronas. A polícia começou a aplicar multas e assediar pessoas nos pontos de encontro das caronas. Os motoristas começaram a desistir. Abre aspas, foi ficando cada vez mais difícil pegar uma carona. Fecha aspas, King escreveu depois. Abre aspas, as reclamações começaram a aumentar. Desde manhã cedo até tarde da noite, meu telefone tocava e minha campainha raramente ficava em silêncio. Comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de continuar a luta. Fecha aspas. Uma noite, enquanto King estava pregando em sua igreja, um usher chegou correndo com uma mensagem urgente. Nota de rodapé. Usher. Nas igrejas protestantes, espécie de, abre aspas, assistente, fecha aspas, do pastor, responsável por receber e acomodar os congregados durante o culto. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses. Fim da nota. Uma bomba explodira na casa de King enquanto a mulher e a filha pequena estavam dentro. King correu para casa e foi recebido por uma multidão de várias centenas de negros, assim como o prefeito e o chefe de polícia. Sua família não tinha se machucado, porém as janelas da frente da casa estavam estilhaçadas e havia uma cratera na sua varanda. Se alguém estivesse nos cômodos da frente quando a bomba explodiu, essa pessoa poderia ter morrido. Enquanto King avaliava os estragos, cada vez mais negros chegaram. Os policiais começaram a mandar a multidão se dispersar. Alguém empurrou um policial. Uma garrafa voou pelo ar. Um dos policiais brandiu um cacetete. O chefe de polícia, que meses antes declarara publicamente seu apoio ao Conselho dos Cidadãos Brancos, uma organização racista, puxou King de lado e pediu que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa, para impedir que eclodisse um tumulto. King andou até a varanda. Abre aspas, não façam nada por pânico. Fecha aspas, ele gritou para a multidão. Abre aspas, não saquem suas armas. Aquele que vive pela espada irá perecer pela espada. Fecha aspas.
A multidão acalmou-se. Abre aspas. Devemos amar nossos irmãos brancos a despeito do que eles façam conosco. Fecha aspas, disse King. Abre aspas. Devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos. Jesus ainda brada em palavras que ecoam através dos séculos. Abre aspas. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos tratam com desprezo. Fecha aspas. Fecha aspas. Era a mensagem de não violência que King vinha pregando cada vez mais havia semanas. Seu tema, baseado nas palavras de sermões de Gandhi e de Jesus, era em vários aspectos um argumento que os fiéis não tinham ouvido naquele contexto antes. Uma invocação ao ativismo pacífico, ao amor triunfante e ao perdão de seus agressores. E uma promessa de que aquilo traria vitória. Durante anos, o movimento pelos direitos civis vinha se mantendo vivo, apoiando-se em termos que remetiam a batalhas e conflitos. Havia contendas e reveses, vitórias e derrotas que exigiam que todos renovassem seu compromisso com a luta. King deu às pessoas uma nova lente. Aquilo não era uma guerra, ele disse, aquilo era um abraço. E o que foi igualmente importante, King lançou uma luz nova e diferente sobre o boicote. A questão não era apenas a igualdade nos ônibus, disse King. Aquilo era parte do plano de Deus. O mesmo destino que tinha dado fim ao colonialismo britânico na Índia e à escravidão nos Estados Unidos, e que levara Cristo a morrer na cruz para expurgar nossos pecados. Era o mais novo estágio no movimento que tivera início séculos antes, e como tal, exigia novas reações, estratégias e comportamentos diferentes. E era preciso que os participantes dessem a outra face. As pessoas podiam demonstrar sua lealdade adotando os novos hábitos sobre os quais King estava evangelizando. Abre aspas. Precisamos retribuir o ódio com amor. Fecha aspas. King disse à multidão na noite do atentado. Abre aspas. Se eu for detido, nosso trabalho não vai se deter, pois o que estamos fazendo é certo. O que estamos fazendo é justo e Deus está conosco. Fecha aspas. Quando King terminou de falar, a multidão andou de volta em silêncio para casa. Abre aspas. Se não fosse aquele pastor preto, fecha aspas, disse um policial branco depois. Abre aspas. Estaríamos todos mortos. Fecha aspas. Na semana seguinte, mais de 20 novos motoristas se inscreveram no esquema de caronas. Os telefonemas para a casa de King diminuíram. As pessoas começaram a se organizar sozinhas, assumindo a liderança do boicote, tocando o movimento. Quando mais bombas explodiram nos gramados de outros organizadores do boicote, o mesmo padrão se repetiu. Os negros de Montgomery apareciam em massa, testemunhavam sem violência nem confronto e depois voltavam para casa. Não era apenas em resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornava visível. As igrejas começaram a sediar assembleias toda semana, às vezes toda noite. Abre aspas. Elas eram mais ou menos como o discurso do Dr. King depois do atentado com a bomba. Pegavam ensinamentos cristãos e os tornavam políticos. Fecha aspas. Taylor Branch me disse. Abre aspas. Um movimento é uma saga. Para que ele funcione, a identidade de todo mundo tem que mudar. As pessoas de Montgomery tinham que aprender um novo jeito de agir. Fecha aspas. Em boa parte, como os alcoólicos anônimos, que tira sua força de reuniões de grupos em que os viciados aprendem novos hábitos e começam a acreditar, observando os outros demonstrarem sua fé, também os cidadãos de Montgomery aprenderam, nessas assembleias, novos comportamentos que se expandiram no movimento. Abre aspas. As pessoas iam para ver como as outras estavam lidando com aquilo. Fecha aspas, disse Branch. Abre aspas. Você começa a se ver como parte de uma vasta empreitada social e depois de um tempo você realmente acredita que é. Fecha aspas.
Quando a polícia de Montgomery recorreu a prisões em massa para deter o boicote 3 meses após ele ter começado, a comunidade aceitou a opressão. Quando 90 pessoas foram indiciadas por um tribunal superior, quase todas correram até o fórum e se apresentaram para ser presas. Algumas pessoas iam à delegacia para ver se seus nomes estavam na lista e ficavam, abre aspas, decepcionadas quando não estavam, fecha aspas. King escreveu depois, abre aspas, um povo antigamente dominado pelo medo tinha sido transformado, fecha aspas. Nos anos seguintes, conforme o movimento se espalhou e houve ondas de assassinatos e ataques, prisões e espancamentos, os protestantes, em vez de revidar o golpe, recuar ou usar táticas que nos anos antes de Montgomery tinham sido o esteio dos ativistas, simplesmente fincavam o pé no chão e diziam aos justiceiros brancos que estavam prontos para perdoá-los quando o ódio deles tivesse acabado. Abre aspas. Em vez de deter o movimento, a tática da oposição apenas servira para lhe dar mais impulso e para aproximar todos nós. Fecha aspas, escreveu King. Abre aspas. Eles achavam que estavam lidando com um grupo que podia ser coagido ou forçado a fazer qualquer coisa que o homem branco quisesse. Não estavam cientes de que estavam lidando com negros que tinham sido libertados do medo. Fecha aspas. Há, é claro, numerosos e complexos motivos para que o boicote aos ônibus de Montgomery tenham dado certo e se tornado o estopim de um movimento que se espalharia por todo o sul dos Estados Unidos. Mas um fator essencial é esse terceiro aspecto dos hábitos sociais. Embutido na filosofia de King estava um conjunto de novos comportamentos que converteram os participantes de seguidores em líderes autogovernados. Esses não são hábitos do modo como costumamos pensar neles. No entanto, quando King reformulou a luta de Montgomery, dando aos protestantes um novo senso de identidade própria, o protesto tornou-se um movimento alimentado por pessoas que estavam agindo porque tinham assumido a posse de um acontecimento histórico. E esse padrão social, ao longo do tempo, tornou-se automático e expandiu-se para outros lugares e grupos de estudantes e protestantes que King jamais conheceu, mas que podiam assumir a liderança do movimento simplesmente observando como seus participantes se comportavam habitualmente. Em 5 de junho de 1956, um corpo de juízes determinou que a lei de segregação dos ônibus de Montgomery violava a Constituição. A cidade apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos e, em 17 de dezembro, mais de um ano após a prisão de Parks, a Corte rejeitou o apelo final. 3 dias depois, os oficiais da cidade receberam a ordem. Os ônibus tinham que ser integrados. Na manhã seguinte, às 5h55, King, E.D. Nixon, Ralph Abernathy e outros subiram num ônibus municipal pela primeira vez em mais de 12 meses e sentaram-se na frente. Abre aspas. Imagino que o senhor seja o reverendo King, não é? Fecha aspas, perguntou o motorista branco. Abre aspas. Sim, sou eu. Fecha aspas. Abre aspas. Estamos muito contentes de ter o senhor esta manhã. Fecha aspas, disse o motorista. Mais tarde, Thurgood Marshall, advogado da NAACP e futuro juiz da Suprema Corte, alegaria que o boicote tivera pouco a ver com o fim da segregação nos ônibus de Montgomery. Tinha sido a Suprema Corte, não a capitulação de alguns dos lados, que mudara a lei. Abre aspas. Toda essa gente andando a pé a troco de nada, fecha aspas, disse Marshall. Abre aspas. Eles podiam muito bem ter esperado enquanto o caso dos ônibus passava pelos tribunais sem todo o esforço e transtorno do boicote. Fecha aspas. Marshall, no entanto, estava errado em um aspecto importante. O boicote aos ônibus de Montgomery ajudou a gerar um novo conjunto de hábitos sociais que se espalharam rapidamente para Greensboro, na Carolina do Norte, Selma, no Alabama, e Little Rock, no Arkansas.
O movimento pelos direitos civis tornou-se uma onda de ocupações e protestos pacíficos, mesmo quando os participantes eram agredidos violentamente. No começo da década de 1960, ele alcançara a Flórida, a Califórnia, Washington, D.C. e os salões do Congresso. Quando o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis de 1964, que tornava ilegais todas as formas de segregação, assim como a discriminação contra minorias e mulheres, ele equiparou os ativistas pelos direitos civis aos fundadores da nação, uma comparação que uma década antes teria sido um suicídio político. Abre aspas, essa semana faz 188 anos que um pequeno bando de homens valentes deu início a uma longa luta pela liberdade. Fecha aspas, ele disse às câmeras de TV. Abre aspas, agora, nossa geração de americanos foi conclamada a continuar a busca interminável por justiça dentro de nossas próprias fronteiras. Fecha aspas. Os movimentos não surgem porque todo mundo, de repente, decide olhar na mesma direção ao mesmo tempo. Eles dependem de padrões sociais que começam com os hábitos de amizade, crescem através dos hábitos comunitários e são sustentados por novos hábitos que mudam a noção de identidade dos participantes. King viu o poder desses hábitos já no caso de Montgomery. Abre aspas, não posso encerrar sem dizer apenas uma palavra de cautela. Fecha aspas, ele disse a uma igreja abarrotada na noite em que anunciou o fim do boicote. Ainda havia quase uma década de protestos pela frente, mas ele tinha o desfecho em vista. Abre aspas, quando voltarmos para os ônibus, tenhamos amor o bastante para transformar um inimigo num amigo. Agora devemos avançar do protesto para a reconciliação. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Com essa dedicação, conseguiremos sair da meia-noite sombria e desolada da desumanidade dos homens para com seus semelhantes, rumo à alvorada clara e reluzente da liberdade e da justiça. Fecha aspas. Faixa 7. 9. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? 1. Na manhã em que os problemas começaram, anos antes de ela sequer se dar conta de que tinha problemas, Angie Bachman estava sentada em casa olhando para a televisão, tão entediada que pensava seriamente em reorganizar a gaveta de talheres. Sua filha mais nova entrara no jardim de infância umas poucas semanas antes e suas duas filhas mais velhas estavam no ensino médio, com a vida repleta de amigos, atividades e fofocas que a mãe não tinha como entender. Seu marido, um agrimensor, muitas vezes saía para trabalhar às 8 e não voltava antes das 6. A casa estava vazia, a não ser por Beckman. Era a primeira vez em quase 2 décadas desde que ela se casara aos 19 anos e engravidara aos 20, e seus dias foram tomados pela necessidade de preparar almoço para as meninas, levarem à escola, brincar com elas de princesa e operar um serviço de transporte familiar, que ela se sentia genuinamente sozinha. No colegial, seus amigos diziam que devia virar modelo. Ela era tão bonita assim. Mas, quando ela largou os estudos e casou-se com um guitarrista que acabou arranjando um emprego de verdade, contentou-se em apenas ser mãe. Agora, eram 10h30, suas 3 filhas estavam fora e Beckman recorrera, de novo, ao recurso de colar um papel em cima do relógio da cozinha para se impedir de olhar para ele a cada 3 minutos. Ela não tinha ideia do que fazer depois disso. Naquele dia, fez um pacto consigo mesma. Se conseguisse aguentar até meio-dia sem enlouquecer nem comer o bolo que estava na geladeira, ela sairia de casa e faria algo divertido. Passou os 90 minutos seguintes tentando decidir exatamente o que isso seria. Quando o relógio marcou 12 em ponto, ela passou a maquiagem, pôs um vestido bonito, pegou o carro e foi até um cassino flutuante a cerca de 20 minutos de sua casa. Mesmo ao meio-dia, numa quinta-feira, o cassino estava cheio de pessoas fazendo coisas que não eram assistir novela e dobrar a roupa limpa.
Havia uma banda tocando perto da entrada. Uma mulher estava distribuindo drinks grátis. Beckman comeu camarão de um buffet. Toda aquela experiência parecia uma excentricidade, como se ela estivesse cabulando aula. Ela andou até uma mesa de blackjack, onde um carteador pacientemente explicou as regras. Quando seus $40 de fichas acabaram, ela olhou para o relógio e viu que 2 horas haviam passado voando, e ela precisava correr para casa para buscar sua filha mais nova. Naquela noite, no jantar, pela primeira vez em um mês, ela tinha algum assunto para conversar além de adivinhar os preços dos produtos antes dos participantes no programa The Price is Right. O pai de Andy Beckman era um caminhoneiro que refizera sua vida na meia-idade e tornara-se um compositor semifamoso. Seu irmão virara compositor também e ganhara prêmios. Beckman, por outro lado, era muitas vezes apresentada por seus pais como, abre aspas, aquela que virou mãe, fecha aspas. Abre aspas, eu sempre me senti a pessoa sem talento da família, fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, acho que sou inteligente e sei que fui uma boa mãe, mas não havia muita coisa que eu pudesse apontar e dizer, é por isso que eu sou especial, fecha aspas. Depois dessa primeira ida ao cassino flutuante, Beckman começou a frequentá-lo uma vez por semana, nas tardes de sexta-feira. Era uma recompensa por ter suportado dias vazios, mantendo a casa limpa, mantendo sua própria sanidade. Ela sabia que jogar a dinheiro podia gerar problemas, por isso estabeleceu regras rígidas para si mesma. Não mais que 1 hora na mesa de blackjack para cada ida ao cassino, e ela só apostava o que tinha na carteira. Abre aspas. Eu considerava aquilo uma espécie de emprego, fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Nunca saía de casa antes do meio-dia e sempre voltava a tempo de buscar minha filha. Eu era muito disciplinada, fecha aspas. E ela ficou boa. No começo, mal conseguia fazer com que o dinheiro durasse 1 hora. Após 6 meses, no entanto, tinha aprendido tantos truques que modificou suas regras para que permitissem turnos de 2 ou 3 horas e ainda tinha dinheiro no bolso quando ia embora do cassino. Certa tarde, ela sentou-se à mesa de blackjack com $80 na bolsa e saiu com 530, o bastante para comprar comida, pagar a conta de telefone e guardar um pouco para o fundo de emergências. Àquela altura, a empresa proprietária do cassino, Arras Entertainment, estava lhe enviando cupons para buffets grátis. Ela levava a família para jantar nas noites de sábado. O estado onde Beckman estava jogando, o Iowa, legalizara os jogos de apostas havia apenas alguns anos. Antes de 1989, os legisladores do estado receavam que as tentações das cartas e dados talvez fossem difíceis de resistir para alguns cidadãos. Era um receio tão antigo quanto o próprio país. O jogo de azar é, abre aspas, filho da avareza, irmão da iniquidade e pai da perversidade, fecha aspas. Escreveu George Washington em 1783. Abre aspas. Este é um vício que gera todos os males possíveis. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Resumindo, poucos ganham com essa prática abominável, enquanto milhares são prejudicados. Fecha aspas. Proteger as pessoas de seus maus hábitos, na verdade, definir quais hábitos devem ser considerados, abre aspas, maus, fecha aspas, para começo de conversa, é uma prerrogativa que os legisladores sempre tomaram avidamente para si. Prostituição, jogos de azar, venda de bebidas alcoólicas no dia de repouso, pornografia, empréstimos usurários, relações sexuais fora do casamento, abre parênteses, ou se seus gostos forem incomuns dentro do casamento, fecha parênteses, são todos hábitos que diversas legislaturas já regularam, proibiram ou tentaram desincentivar com leis rígidas, abre parênteses, e muitas vezes ineficazes, fecha parênteses.
Quando o Iowa legalizou os cassinos, os legisladores estavam receosos a ponto de restringir a atividade aos barcos fluviais e determinar que ninguém podia arriscar mais de $5 por aposta, com uma perda máxima de $200 por pessoa por visita. Dentro de uns poucos anos, no entanto, depois que alguns dos cassinos do estado mudaram-se para o Mississippi, onde não havia limites para as apostas, a Assembleia Legislativa do Iowa revogou essas restrições. Em 2010, os cofres do estado incharam com mais de $269 milhões de impostos sobre jogos de azar. Em 2000, os pais de Andy Beckman, ambos fumantes de longa data, começaram a revelar indícios de doenças pulmonares. Ela passou a ir de avião ao Tennessee para visitá-los a cada 2 semanas, comprando mantimentos e ajudando a preparar o jantar. Quando voltava para encontrar o marido e as filhas em casa, esses períodos agora pareciam ainda mais solitários. Às vezes, a casa ficava vazia o dia inteiro. Era como se, na ausência dela, seus amigos tivessem se esquecido de convidá-la para fazer coisas e sua família tivesse aprendido a se virar sozinha. Beckman estava preocupada com os pais, chateada porque o marido parecia mais interessado no seu trabalho do que nas ansiedades dela, e ressentida com as filhas, que não percebiam que ela precisava delas agora, depois de todos os sacrifícios que fizera quando eram pequenas. Mas sempre que ela chegava ao cassino, essas tensões evaporavam. Ela começou a ir 2 vezes por semana quando não estava visitando os pais, e depois toda segunda, quarta e sexta. Ela ainda tinha regras, mas agora jogava havia anos e conhecia os axiomas que regem a vida dos jogadores sérios. Nunca apostava menos de $25 por mão e sempre jogava 2 mãos ao mesmo tempo. Abre aspas, você tem mais chances numa mesa com limite maior do que numa com limite menor. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, você precisa ser capaz de atravessar os trechos difíceis até que sua sorte mude. Eu já vi pessoas entrarem com $150 e ganharem 10 mil. Sabia que podia fazer isso se seguisse minhas regras. Eu estava no controle. Fecha aspas. Nota de rodapé. Pode parecer irracional uma pessoa acreditar que pode vencer a banca num cassino. No entanto, como os jogadores habituais sabem, é possível vencer de forma consistente, principalmente em jogos como Blackjack. Don Johnson, de Ben Salem, Pensilvânia, por exemplo, alegou ter ganhado $15,1 milhões no Blackjack ao longo de um período de 6 meses a partir de 2010. A banca sempre ganha na soma total, pois muitos jogadores apostam de um modo que não maximiza suas chances e a maioria das pessoas não tem dinheiro suficiente para continuar apostando e recuperar o prejuízo. No entanto, um jogador pode vencer consistentemente ao longo do tempo se tiver memorizado as fórmulas e estatísticas complexas que orientam como cada mão deve ser jogada. A maioria dos jogadores, porém, não possui disciplina ou habilidade matemática suficiente para vencer a banca. Fim da nota. Àquela altura, ela não tinha que pensar se ia pedir outra carta ou dobrar a aposta. Agia automaticamente, assim como Eugene Pauli, o amnésico, acabara aprendendo a sempre escolher o retângulo de cartolina certo. Um dia, em 2000, Beckman saiu do cassino com $6 mil, o bastante para pagar 2 meses de aluguel e todas as contas de cartão de crédito que estavam se acumulando na porta de sua casa. Em outra ocasião, foi embora com $2 mil. Às vezes ela perdia, mas aquilo era parte do jogo. Um jogador esperto sabia que é preciso descer para subir. Por fim, a Harris acabou lhe oferecendo uma linha de crédito para que ela não precisasse carregar tanto dinheiro vivo. Outros jogadores a procuravam e sentavam à sua mesa porque ela sabia o que estava fazendo. No buffet, os funcionários a deixavam passar na frente da fila. Abre aspas, eu sei jogar. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, sei que isso parece a fala de alguém que tem um problema e não admite. Mas o único erro que eu cometia era não parar.
Não havia nada de errado no jeito como eu jogava. Fecha aspas. As regras de Beckman tornaram-se mais flexíveis aos poucos conforme aumentava o porte de seus ganhos e perdas. Houve um dia em que ela perdeu $800 em uma hora, depois ganhou 1.200 em 40 minutos. Então, sua sorte mudou de novo e ela foi embora com $4.000 de prejuízo. Em outra ocasião, perdeu $3.500 de manhã, ganhou 5.000 antes de 1 da tarde e perdeu mais 3.000 ao longo da tarde. O cassino mantinha registros do quanto ela devia e do quanto ganhara. Ela própria parara de controlar isso. Então, certo mês, ela não tinha dinheiro suficiente no banco para pagar a conta de eletricidade. Ela pediu um pequeno empréstimo aos pais e depois outro. Pegou 2.000 emprestados num mês, 2.500 no mês seguinte. Não era nada demais, eles tinham o dinheiro. Beckman nunca teve problemas com bebida, drogas ou comida em excesso. Era uma mãe normal, com os mesmos altos e baixos que todo mundo. Por isso, a compulsão pelo jogo que ela sentia, a atração insistente que a deixava distraída ou irritadiça nos dias em que não ia ao cassino, o modo como ela se via pensando naquilo o tempo todo, a adrenalina que sentia quando estava ganhando, a pegou completamente desprevenida. Era uma sensação nova, tão inesperada que ela mal percebeu ser um problema enquanto aquilo não se apoderou completamente da sua vida. Pensando em retrospecto, parecia que não houvera uma linha divisória. Um dia era divertido e no dia seguinte era incontrolável. Em 2001, ela estava indo ao cassino todos os dias. Ia sempre que brigava com o marido ou sentia que suas filhas não lhe davam valor. Nas mesas, ela ficava ao mesmo tempo entorpecida e excitada, e suas ansiedades atenuavam-se de um modo que ela não podia mais ouvi-las. O êxtase de vencer era imediato, a dor de perder passava depressa. Abre aspas. Você quer dar uma de importante, fecha aspas, sua mãe lhe dizia quando Beckman ligava para pedir mais dinheiro emprestado. Abre aspas, continua jogando porque quer chamar a atenção, fecha aspas. Porém, não era aquilo. Abre aspas. Eu só queria me sentir boa em alguma coisa. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Aquilo era a única coisa que eu já fizera na vida onde parecia que eu tinha uma habilidade. Fecha aspas. No verão de 2001, a dívida de Beckman com a Harrah's chegou a $20.000. Ela vinha mantendo as perdas em segredo do marido, mas quando sua mãe finalmente cortou os empréstimos, ela não aguentou mais e confessou. Eles contrataram um advogado especializado em falências, cortaram seus cartões de crédito e sentaram-se à mesa da cozinha para traçar um plano para uma vida mais austera e responsável. Ela levou seus vestidos para uma loja de roupas usadas e aguentou a humilhação de ver uma menina de 19 anos recusar quase todos, dizendo que estavam fora de moda. Por fim, começou a parecer que a pior parte tinha passado. Ela pensou que a compulsão finalmente acabara. Mas é claro que aquilo ainda não estava nem perto do fim. Anos depois, após ter perdido tudo e arruinado sua vida e a do marido, após ter jogado fora centenas de milhares de dólares e seu advogado ter alegado diante do Supremo Tribunal do Estado que Andy Beckman jogava não por escolha, mas por hábito e, portanto, não devia ser culpabilizada por suas perdas, após ela se tornar objeto de escárnio na internet, onde as pessoas a comparavam com Jeffrey Dahmer e com pais que maltratam os filhos, ela se perguntaria: até que ponto eu sou realmente responsável? Abre aspas. Sinceramente, acredito que qualquer pessoa no meu lugar teria feito as mesmas coisas. Fecha aspas, Beckman me disse. 2. Numa manhã de julho de 2008, um homem desesperado que estava passando as férias na costa oeste do país de Gales pegou o telefone e ligou para a emergência. Abre aspas. Acho que matei minha mulher. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Ai, meu Deus. Achei que alguém tinha invadido a van. Eu estava brigando com aqueles meninos, mas era a Christine.
Eu devia estar sonhando ou alguma coisa assim. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Fecha aspas. 10 minutos depois, os policiais chegaram e encontraram Brian Thomas chorando ao lado de sua van de acampamento. Ele explicou que na noite anterior, ele e sua mulher estavam dormindo dentro da van quando foram acordados por garotos apostando corrida no estacionamento. Eles mudaram a van de lugar para a ponta do estacionamento e voltaram a dormir. Então, algumas horas depois, Thomas acordou e viu um homem de calça jeans e blusa de lã preta, um dos que estavam apostando corrida, ele pensou, deitado em cima de sua mulher. Ele gritou com o homem, agarrou-o pelo pescoço e tentou tirá-lo dali. Era como se estivesse reagindo automaticamente, ele disse à polícia. Quanto mais o homem lutava, mais forte Thomas apertava sua garganta. O homem arranhou o braço de Thomas e tentou revidar, porém Thomas o estrangulava cada vez mais, e por fim o homem parou de se mexer. Então Thomas percebeu que não era um homem que ele tinha nas mãos, mas sim sua mulher. Ele soltou o corpo dela e começou a cutucar seu ombro de leve, tentando acordá-la, perguntando se ela estava bem. Era tarde demais. Abre aspas. Achei que alguém tivesse invadido a van e eu a estrangulei. Fecha aspas. Thomas disse à polícia aos prantos. Abre aspas. Ela é o meu mundo. Fecha aspas. Ao longo dos 10 meses seguintes, enquanto Thomas aguardava o julgamento na prisão, um retrato do assassino surgiu. Quando criança, Thomas começara a ter acessos de sonambulismo, às vezes vários por noite. Ele saía da cama, andava pela casa e brincava com brinquedos ou pegava alguma coisa para comer, e na manhã seguinte não lembrava de nada do que tinha feito. Aquilo virou uma piada na família. Aparentemente, uma vez por semana, ele perambulava até o quintal ou até o quarto de outra pessoa, sempre dormindo. Era um hábito, sua mãe explicava quando os vizinhos perguntavam por que o filho dela estava cruzando o gramado deles, descalço e de pijama. Quando já era mais velho, ele acordava com cortes nos pés sem lembrar de onde tinham vindo. Ele uma vez nadou num canal sem acordar. Quando se casou, sua mulher ficou tão preocupada com a possibilidade dele sair de casa e entrar no meio do trânsito que passou a trancar a porta e dormir com as chaves embaixo do travesseiro. Toda noite o casal ia para a cama e, abre aspas, dava um beijo e um carinho, fecha aspas. Thomas disse depois, e ele então ia para o seu próprio quarto e dormia na sua própria cama. Não fosse assim, suas mexidas e viradas inquietas, os gritos, gemidos e ocasionais passeios mantinham Christine acordada a noite inteira. Abre aspas. O sonambulismo é um lembrete de que a vigília e o sono não são mutualmente exclusivos. Fecha aspas, me disse Mark Mahowald, professor de neurologia da Universidade do Minnesota, um pioneiro na compreensão dos padrões do sono. Abre aspas. A parte do cérebro que monitora seu comportamento está dormindo, mas as partes capazes de atividades muito complexas estão acordadas. O problema é que não há nada guiando o cérebro além de padrões básicos, seus hábitos mais básicos. Você segue o que já existe na sua cabeça, pois não é capaz de fazer uma escolha. Fecha aspas. Por lei, a polícia tinha que indiciar Thomas pelo assassinato, mas todas as evidências pareciam indicar que ele e a mulher tinham um casamento feliz antes daquela noite terrível. Não havia nenhum histórico de maus tratos. Eles tinham 2 filhas adultas e recentemente haviam reservado um cruzeiro pelo Mediterrâneo para comemorar seu 40º aniversário de casamento. Os procuradores pediram que um especialista em sono, o Dr. Chris Idzikowski, do Edinburgh Sleep Center, examinasse Thomas e avaliasse uma teoria, que ele estava inconsciente quando matou a mulher. Em 2 sessões separadas, uma no laboratório de Idzikowski e outra dentro da prisão, o pesquisador instalou sensores em todo o corpo de Thomas e mediu suas ondas cerebrais, seu movimento ocular, os músculos do queixo e das pernas, seu fluxo nasal de ar, seu esforço respiratório e seus níveis de oxigênio enquanto ele dormia.
Thomas não era a primeira pessoa a alegar que cometera um crime enquanto estava dormindo e, consequentemente, não devia ser considerado responsável por seu ato. Há um longo histórico de réus afirmando que não são culpados devido ao, abre aspas, automatismo, fecha aspas, como são conhecidos o sonambulismo e outros comportamentos inconscientes. E na década passada, conforme nossa compreensão da neurologia dos hábitos e do livre-arbítrio tornou-se mais sofisticada, essas defesas ficaram mais convincentes. A sociedade, como representada por nossos tribunais e júris, concordou que alguns hábitos são tão poderosos que sobrepujam nossa capacidade de fazer escolhas e, portanto, não somos responsáveis pelo que fazemos. O sonambulismo é um subproduto estranho de um aspecto normal do funcionamento do nosso cérebro durante o sono. Na maior parte do tempo, conforme o nosso corpo entra e sai das diferentes fases de repouso, nossa estrutura neurológica mais primitiva, o tronco encefálico, paralisa os membros e o sistema nervoso, permitindo que o cérebro vivencie sonhos sem que nosso corpo se mexa. Geralmente, as pessoas podem transitar da mobilidade à paralisia e vice-versa várias vezes por noite sem nenhum problema. Dentro da neurologia, isso é conhecido como, abre aspas, a troca. O cérebro de algumas pessoas, no entanto, sofre de erros de troca. Elas entram numa paralisia incompleta enquanto dormem e seus corpos continuam ativos enquanto elas sonham ou passam de uma fase do sono à outra. Essa é a causa central do sonambulismo e, para a maioria dos que padecem desse distúrbio, é um problema incômodo, porém benigno. Alguém talvez sonhe que está comendo um bolo, por exemplo, e na manhã seguinte encontra uma caixa de donuts saqueada na cozinha. Alguém sonha que está indo ao banheiro e depois descobre uma poça no corredor. Os sonâmbulos podem agir de maneiras complexas. Por exemplo, podem abrir os olhos, enxergar, se movimentar, dirigir um carro ou preparar uma refeição. Tudo isso enquanto estão essencialmente inconscientes, pois as partes de seu cérebro associadas aos atos de enxergar, caminhar, dirigir e cozinhar podem funcionar enquanto eles estão dormindo, sem receber estímulos das partes mais avançadas do cérebro, como o córtex pré-frontal. Sabe-se de sonâmbulos que fervem água e fazem chá. Houve um que pilotou uma lancha. Outro ligou uma serra elétrica e começou a alimentá-la com pedaços de madeira antes de voltar para a cama. Mas, em geral, os sonâmbulos não fazem coisas perigosas para si mesmos ou para os outros. Mesmo dormindo, há um instinto de evitar o perigo. No entanto, ao examinar o cérebro de sonâmbulos, os cientistas encontraram uma distinção entre o sonambulismo, em que as pessoas podem sair da cama e começar a agir de acordo com seus sonhos ou outros impulsos leves, e algo chamado terrores noturnos. Quando um terror noturno ocorre, a atividade dentro do cérebro da pessoa é marcadamente diferente de quando ela está acordada, semiconsciente ou mesmo sofrendo de sonambulismo. As pessoas em meio a terrores noturnos parecem ser tomadas por ansiedades terríveis, mas não estão sonhando no sentido normal da palavra. Seu cérebro fica inativo, a não ser pelas regiões neurológicas mais primitivas, o que inclui os chamados, abre aspas, geradores de padrões centrais, fecha aspas. Essas áreas do cérebro são as mesmas estudadas pelo Dr. Larry Squire e os cientistas do MIT que descobriram o mecanismo neurológico do loop do hábito. Para um neurologista, na verdade, um cérebro vivenciando um terror noturno é muito parecido com um cérebro seguindo um hábito. Os comportamentos de pessoas tomadas por terrores noturnos são hábitos, embora do tipo mais primitivo. Os, abre aspas, geradores de padrões centrais, fecha aspas, que funcionam durante um terror noturno, são o lugar do qual vêm padrões comportamentais como andar, respirar, esquivar-se de um barulho alto ou lutar contra um agressor. Geralmente não pensamos nesses comportamentos como hábitos, mas é isso que eles são. Comportamentos automáticos.
tão arraigados na nossa neurologia que, como mostram os estudos, podem acontecer quase sem receber estímulos das regiões superiores do cérebro. Porém, esses hábitos, quando ocorrem durante terrores noturnos, são diferentes num aspecto crucial, já que o sono desativa o córtex pré-frontal e outras áreas superiores de cognição. Quando um hábito de terror noturno é deflagrado, não há possibilidade de intervenção consciente. Se o hábito de lutar ou correr é ativado por um terror noturno, não há chance de alguém poder suplantá-lo com lógica ou razão. Abre aspas. Pessoas com terrores noturnos não estão sonhando no sentido normal. Fecha aspas, disse Mahou Wald, o neurologista. Abre aspas. Não há enredos complexos como você e eu lembramos de um pesadelo. Se elas lembram de alguma coisa depois, é apenas uma imagem ou emoções, uma fatalidade iminente, um medo terrível, a necessidade de defender a si mesmas ou outra pessoa. Essas emoções são muito poderosas, no entanto. Estão entre as deixas mais básicas para todos os tipos de comportamento que aprendemos ao longo de nossas vidas. Reagir a uma ameaça fugindo ou nos defendendo é algo que todos praticamos desde que éramos bebês. E quando essas emoções acontecem e não há chance de o cérebro mais elevado situar as coisas num contexto, nós reagimos do modo como nossos hábitos mais profundos nos mandam reagir. Corremos, lutamos ou seguimos qualquer que seja o padrão comportamental onde for mais fácil o cérebro se agarrar. Fecha aspas. Quando uma pessoa em meio a um terror noturno começa a se sentir ameaçada ou sexualmente excitada, duas das experiências de terror noturno mais comuns, ela reage de acordo com os hábitos associados a esses estímulos. Já houve pessoas durante terrores noturnos que pularam de telhados altos porque acreditavam estar fugindo de agressores. Já houve as que mataram seus próprios bebês porque acreditavam estar lutando com animais selvagens. Já houve as que estupraram seus cônjuges, mesmo enquanto a vítima implorava que elas parassem, pois uma vez que a pessoa dormindo ficou excitada, ela seguiu o hábito arraigado de satisfazer o impulso. O sonambulismo parece permitir alguma escolha, alguma participação de nosso cérebro mais elevado que nos manda ficar longe da beira do telhado. Alguém em meio a um terror noturno, no entanto, simplesmente segue o loop do hábito até onde quer que ele leve. Alguns cientistas suspeitam que os terrores noturnos talvez sejam genéticos. Outros dizem que doenças como o mal de Parkinson os tornam mais prováveis. Suas causas não são bem compreendidas, mas para várias pessoas os terrores noturnos envolvem impulsos violentos. Abre aspas, a violência relacionada aos terrores noturnos parece ser uma reação a uma imagem concreta e assustadora que o indivíduo é capaz de descrever depois. Fecha aspas, escreveu um grupo de pesquisadores suíços em 2009. Entre pessoas sofrendo de um certo tipo de distúrbio do sono, abre aspas, registrou-se a ocorrência de tentativa de agressão do parceiro de cama em 64% dos casos, com ferimentos em 3%. Fecha aspas. Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, há um histórico de assassinos alegando que terrores noturnos os levaram a cometer crimes que eles jamais teriam perpetrado conscientemente. 4 anos antes de Thomas ser preso, por exemplo, um homem chamado Julius Loewy foi absolvido da acusação de assassinar seu pai de 83 anos após alegar que o ataque ocorreu durante um terror noturno. Os promotores argumentaram que era, abre aspas, extremamente implausível, fecha aspas, acreditar que Loewy estava dormindo enquanto socou, chutou e pisoteou seu pai durante mais de 20 minutos, deixando-o com mais de 90 ferimentos. O júri discordou e o absolveu.
Em setembro de 2008, Donna Shepard Saunders, de 33 anos, quase asfixiou sua mãe segurando um travesseiro contra o seu rosto durante 30 segundos. Ela depois foi absolvida da tentativa de assassinato, alegando que agira enquanto estava dormindo. Em 2009, um soldado britânico admitiu ter estuprado uma adolescente, mas disse que estava dormindo e inconsciente enquanto se despia, baixava as calças dela e começava a fazer sexo. Quando ele acordou no meio do estupro, pediu desculpas e chamou a polícia. Abre aspas. Eu meio que acabei de cometer um crime, fecha aspas, ele disse ao atendente do serviço de emergência. Abre aspas, sinceramente não sei o que aconteceu. Eu acordei em cima dela, fecha aspas. Ele tinha um histórico de terrores noturnos e foi declarado inocente. No século passado, mais de 150 assassinos e estupradores já escaparam à punição usando a defesa do automatismo. Juízes e júris, agindo em nome da sociedade, disseram que, já que os criminosos não escolheram cometer seus crimes, visto que não participaram conscientemente da violência, eles não deveriam arcar com a culpa. Para Brian Thomas, também parecia uma situação em que um distúrbio do sono e não um impulso assassino era o responsável. Abre aspas, eu nunca vou me perdoar, jamais. Fecha aspas, ele disse a um dos promotores. Abre aspas, por que eu fiz isso? Fecha aspas. Depois que o Dr. Idzikovsky, o especialista em distúrbios do sono, observou Thomas em seu laboratório, ele apresentou suas descobertas. Thomas estava dormindo quando matou a esposa. Não tinha conscientemente cometido um crime. Quando o julgamento começou, os promotores apresentaram suas provas ao júri. Disseram aos jurados que Thomas admitira ter assassinado sua esposa. Ele sabia que tinha um histórico de sonambulismo. O fato de ele ter deixado de tomar precauções enquanto estava de férias, afirmaram eles, o tornara responsável por seu crime. Mas, conforme as discussões avançaram, ficou claro que os promotores estavam lutando por uma causa perdida. O advogado de Thomas argumentou que seu cliente não tivera a intenção de matar sua esposa. Na verdade, ele nem estava no controle de suas próprias ações naquela noite. Estava, sim, reagindo automaticamente a uma percepção de ameaça. Estava obedecendo a um hábito quase tão antigo quanto nossa espécie, o instinto de lutar contra um agressor e proteger uma pessoa amada. Uma vez que as partes mais primitivas de seu cérebro foram expostas a uma deixa, alguém estrangulando sua mulher, seu hábito assumiu o controle e ele revidou, sem chances de sua cognição superior intervir. Thomas não era culpado de nada além de ser um humano, argumentou o advogado, e de reagir do modo como sua neurologia e seus hábitos mais primitivos o obrigava a se comportar. Mesmo as próprias testemunhas da promotoria pareciam sustentar a defesa. Embora Thomas soubesse que podia sofrer de sonambulismo, afirmaram os psicólogos da própria promotoria, não havia nada que lhe sugerisse, portanto, ser previsível que ele talvez matasse alguém. Ele nunca atacara ninguém durante o sono, nunca tinha machucado sua esposa antes. Quando o chefe dos psiquiatras da promotoria depôs, o advogado de Thomas deu início a seu interrogatório. Parecia justo que Thomas fosse condenado por um ato que não tinha como saber que ia acontecer? A doutora Caroline Jacob disse que, na sua opinião, Thomas não podia ter previsto razoavelmente seu crime. E se fosse considerado culpado e sentenciado ao Broadmoor Hospital, onde residiam alguns dos criminosos mais perigosos e perturbados da Inglaterra, bem, abre aspas, o lugar dele simplesmente não é ali, fecha aspas. Na manhã seguinte, o chefe da promotoria dirigiu-se ao júri. Abre aspas. No momento do assassinato, o réu estava dormindo e sua mente não tinha controle do que seu corpo estava fazendo. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Chegamos à conclusão de que não mais seria benéfico ao interesse público continuar pleiteando por um veredito especial dos senhores.
Portanto, não oferecemos mais nenhuma evidência e os convidamos a pronunciar um veredito de inocente. Fecha aspas. E foi o que o júri fez. Antes de Thomas ser posto em liberdade, o juiz lhe disse, abre aspas, você é um homem decente e um marido devoto. Suspeito fortemente que você possa estar vivenciando uma sensação de culpa. Aos olhos da lei, você não carrega nenhuma responsabilidade. Está dispensado. Fecha aspas. Parece um resultado justo. Afinal, Thomas obviamente ficou devastado com seu crime. Não tinha ideia do que estava fazendo quando agiu, simplesmente seguia um hábito e sua capacidade de tomar decisões se encontrava efetivamente incapacitada. Thomas é o assassino mais digno de compaixão que se pode conceber. Alguém tão perto de ser ele próprio uma vítima que, quando o julgamento terminou, o juiz tentou consolá-lo. No entanto, muitas dessas mesmas desculpas podem ser aplicadas ao caso de Angie Beckman, a viciada em jogo. Ela também ficava devastada com as coisas que fazia. Ela diria depois que carrega uma sensação profunda de culpa. E, como ficou provado, também estava seguindo hábitos profundamente arraigados que tornavam cada vez mais difícil a intervenção de uma decisão consciente. Porém, aos olhos da lei, Beckman é responsável por seus hábitos e Thomas não é. É certo dizer que Beckman, uma viciada em jogo, é mais culpada do que Thomas, um assassino? O que isso nos diz sobre a ética do hábito e da escolha? 3. 3 anos depois de Angie Beckman declarar falência, seu pai faleceu. Ela passara os 5 anos anteriores viajando de avião entre sua casa e a dos pais, cuidando deles enquanto ficavam cada vez mais doentes. A morte dele foi um golpe. Então, 2 meses depois, a mãe de Angie morreu. Abre aspas. Meu mundo inteiro se desintegrou. Fecha aspas, ela disse, abre aspas, eu acordava toda manhã e por um segundo esquecia que eles tinham falecido. Então me assaltava o fato de que eles estavam mortos e eu sentia como se alguém estivesse pisando em cima do meu peito. Eu não conseguia pensar em mais nada. Não sabia o que fazer quando saía da cama. Fecha aspas. Quando os testamentos deles foram lidos, Beckman descobriu que tinha herdado quase $1 milhão. Ela usou 275 mil para comprar uma casa nova para sua família no Tennessee, perto de onde sua mãe e seu pai haviam morado, e gastou um pouco mais para fazer com que suas filhas crescidas se mudassem para perto, para que todos ficassem próximos. O jogo em cassinos era ilegal no Tennessee. E, abre aspas, eu não queria cair de novo em padrões ruins, fecha aspas, ela disse, abre aspas, queria viver longe de qualquer coisa que me lembrasse de quando eu me sentia fora do controle, fecha aspas. Ela mudou seus números de telefone e não deu seu novo endereço aos cassinos. Assim, parecia mais seguro. Então, certa noite, passeando de carro por sua antiga cidade natal com o marido, recolhendo os últimos móveis de sua casa anterior, Angie começou a pensar nos seus pais. Como ela conseguiria viver sem eles? Por que não tinha sido uma filha melhor? Ela começou a hiperventilar. Parecia o começo de uma crise de pânico. Fazia anos desde a última vez que jogara, mas naquele momento ela sentiu que precisava achar alguma coisa que distraísse sua mente da dor. Ela olhou para o marido. Estava desesperada. Aquilo era coisa de uma vez só. Abre aspas. Vamos ao cassino. Fecha aspas, ela disse. Quando eles entraram, um dos gerentes a reconheceu de quando ela era frequentadora habitual e os convidou para o lunch dos jogadores. Ele perguntou como ela tinha andado e tudo saiu numa enxurrada. A morte dos pais e como aquilo tinha sido duro para ela, como estava exausta o tempo inteiro, como sentia que estava à beira de um colapso. O gerente soube escutar bem. Era uma sensação muito boa finalmente dizer tudo aquilo em que ela estava pensando e ouvir que era normal se sentir desse jeito. Então sentou-se numa mesa de blackjack e jogou durante 3 horas.
Pela primeira vez em meses, a ansiedade dissipou-se e virou um ruído de fundo. Ela sabia como fazer aquilo. Sua mente ficou em branco. Ela perdeu alguns milhares de dólares. A Arras Entertainment, empresa proprietária do cassino, era conhecida no ramo dos jogos de apostas pela sofisticação de seus sistemas de acompanhamento de clientes. A base desse sistema eram programas de computador bastante parecidos com os que Andrew Paul criou na Target, algoritmos previsivos que estudavam os hábitos dos jogadores e tentavam descobrir formas de convencê-los a gastar mais. A companhia atribuía aos jogadores abre aspas, valor previsto de vida, fecha aspas, e os programas geravam calendários que previam a frequência com que eles frequentariam o cassino e o quanto gastariam. A empresa rastreava os clientes através de cartões de fidelidade, cupons para refeições grátis e vales dinheiro enviados pelo correio. Atendentes de telemarketing ligavam para a casa das pessoas para perguntar por onde elas tinham andado. Os funcionários do cassino eram treinados para incentivar os visitantes a discutir suas vidas, na esperança de que eles revelassem informações que pudessem ser usadas para prever quanto dinheiro eles tinham para apostar. Um executivo da Harrah's chamava essa abordagem de, abre aspas, marketing pavloviano, fecha aspas. A empresa realizava milhares de testes todo ano para aperfeiçoar seus métodos. O acompanhamento de clientes elevava os lucros da empresa em bilhões de dólares e era tão preciso que eles podiam rastrear os gastos de um jogador até cada centavo e cada minuto. Nota de rodapé. A Harrah's, agora conhecida como Caesars Entertainment, desmente algumas das alegações de Beckman. Seus comentários podem ser lidos nas notas. Fim da nota. A Harrah's, é claro, estava muito ciente de que Beckman declarara falência uns poucos anos antes e se livrara de ter que pagar 20 mil dólares em dívidas de jogo. Mas, logo após sua conversa com o gerente do cassino, ela começou a receber telefonemas com ofertas de limusines grátis que a levariam para cassinos no Mississippi. Eles se ofereceram para levá-la de avião com seu marido para Lake Tahoe, colocá-los numa suíte e lhes dar ingressos para um show dos Eagles. Abre aspas. Eu falei que minha filha tinha que ir e queria levar um amigo. Fecha aspas. Disse Beckman. Não havia problema algum, respondeu a empresa. As passagens aéreas e a hospedagem de todos eram grátis. No show, ela sentou na primeira fila. A Harrah's lhe deu 10 mil para jogar como oferta da casa. As ofertas continuaram vindo. Toda semana, outro cassino telefonava, perguntando se ela queria uma limusine, ingressos para shows, passagens de avião. Beckman resistiu no início, mas por fim começou a dizer sim toda vez que chegava um convite. Quando uma amiga da família mencionou que queria se casar em Las Vegas, Beckman deu um telefonema e no fim de semana seguinte eles estavam no Palazzo. Abre aspas. Há pessoas que nem sequer sabem que esse hotel existe. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Eu telefonei e perguntei e o atendente disse que o hotel é exclusivo demais para passar informações por telefone. O quarto era algo saído de um filme. Tinha 6 camas, um mezanino e uma banheira aquecida particular para cada quarto. Eu tinha um mordomo. Fecha aspas. Quando ela chegava aos cassinos, seus hábitos de jogo assumiam o controle assim que entrava. Ela muitas vezes jogava durante horas seguidas. Primeiro começava com apostas pequenas usando só o dinheiro do cassino. Depois as quantias ficavam maiores e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático. Não lhe parecia que havia um problema. No fim, estava jogando 200 a 300 dólares por mão, 2 mãos por vez, às vezes durante 12 horas sem parar. Certa noite, ganhou 60 mil dólares. 2 vezes ela saiu com 40 mil dólares de lucro. Uma vez foi a Las Vegas com 100 mil dólares na bolsa e voltou para casa sem nada. Aquilo não mudava realmente seu estilo de vida. Sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro.
Afinal, era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança, para que ela pudesse desfrutar. Ela tentou ir mais devagar, porém os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes. Abre aspas, um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas, eles diziam, abre aspas, nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom, e você não tem jogado muito ultimamente. Fecha aspas. Bom, eles de fato faziam essas coisas legais para mim. Fecha aspas. Em 2005, o avô de seu marido morreu e a família voltou à sua antiga cidade natal para comparecer ao velório. Ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte. No decorrer de 12 horas, ela perdeu $250 mil. Naquele momento, era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo. Quando ela pensava naquilo depois, $1/4 milhão evaporado. Não parecia real. Ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa. De que seu casamento era feliz, enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade. De que seus amigos eram próximos, enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava. De que ela era uma boa mãe, enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera, engravidando cedo demais. De que seus pais teriam ficado contentes de ver seu dinheiro ser jogado no lixo daquele jeito. Parecia que havia apenas duas escolhas: continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar. $1/4 milhão. Ela não contou para o marido. Abre aspas, eu me concentrava em alguma coisa nova sempre que aquela noite surgia na minha mente. Fecha aspas, disse. No entanto, as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas. Em algumas noites, depois que seu marido adormecia, Beckman saía da cama, sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas, tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido. A depressão que começara depois da morte de seus pais parecia estar ficando mais profunda. Ela sentia-se muito cansada o tempo todo. E a raras continuava telefonando. Abre aspas. Este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu e então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Às vezes eu começava a me sentir agitada, como se não conseguisse pensar direito, e sabia que se fingisse que ia talvez fazer outra viagem em breve, isso me acalmaria. Então eles ligavam e eu dizia que sim, pois era tão fácil ceder. Eu realmente acreditava que podia recuperar o dinheiro. Já tinha recuperado antes. Se não fosse possível vencer, o jogo não seria permitido por lei, certo? Fecha aspas. Em 2010, um neurocientista cognitivo chamado Reza Habib pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando. Metade dos participantes era de, abre aspas, jogadores patológicos, fecha aspas, pessoas que tinham mentido para a família sobre seu vício no jogo, que tinham faltado ao trabalho para jogar ou passado cheque sem fundo para um cassino, enquanto a outra metade era de pessoas que jogavam socialmente, mas não demonstravam nenhum comportamento problemático. Todos foram deitados de costas dentro de um tubo estreito e receberam a instrução de observar rodas com o número 7, maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo. O caça-níqueis estava programado para gerar 3 resultados: uma combinação vitoriosa, uma perdedora e uma, abre aspas, quase vitória, fecha aspas, em que as figuras quase combinavam, mas, no último segundo, deixavam de se alinhar. Nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum. Só o que eles tinham que fazer era observar a tela enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica. Abre aspas. Estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios.
Fecha aspas, a Bibi me disse. Abre aspas. O que descobrimos foi que, neurologicamente falando, os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória. Quando os símbolos se alinhavam, mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade, as áreas em seu cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos. Mas o realmente interessante foram as quase vitórias. Para os jogadores patológicos, perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória. Seu cérebro reagia quase do mesmo jeito. Mas para um jogador não patológico, uma quase vitória parecia uma derrota. Pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu. Fecha aspas. Os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento, mas de uma perspectiva neurológica, eles o viam de jeitos diferentes. Pessoas com problemas com jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias, o que, segundo a hipótese de Habib, é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas. Porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Os jogadores não compulsivos, ao ver uma quase vitória, recebiam uma dose de apreensão que deflagrava um hábito diferente, aquele que diz: eu deveria parar antes que fique pior. Não está claro se os cérebros dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim, ou se a exposição prolongada a caça-níqueis, pôquer online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro. O que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam informações, o que ajuda a explicar por que Eng Beckman perdia o controle toda vez que entrava num cassino. As empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência, é claro, e é por isso que, nas últimas décadas, os caça-níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade mais constante de quase vitórias. Nota de rodapé. No final dos anos 1990, um dos maiores fabricantes de caça-níqueis contratou um antigo executivo do ramo dos videogames para ajudar a projetar novas máquinas. A inovação desse executivo foi programar as máquinas para gerar mais combinações quase vitoriosas. Agora, quase todo o caça-níqueis contém diversas sofisticações, como rodadas de bônus e sons que tocam quando os símbolos quase se alinham, assim como pequenas recompensas que fazem os jogadores sentirem que estão ganhando, quando, na verdade, estão gastando mais dinheiro do que recebem de volta. Abre aspas. Nenhum outro jogo de aposta manipula a mente humana de forma tão bela quanto essas máquinas. Fecha aspas. Um pesquisador de distúrbios compulsivos da Faculdade de Medicina da Universidade do Connecticut disse a um repórter do The New York Times em 2004. Fim da nota. Os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aquilo que torna os cassinos pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos. Abre aspas. Acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira. Fecha aspas, disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sob a condição de anonimato. Abre aspas. Quer saber por que as vendas dispararam? 1 em cada 2 bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou. Fecha aspas. As áreas do cérebro que a Bibi examinou em seu experimento, os gânglios basais e o tronco cerebral, são as mesmas regiões em que os hábitos residem, abre parênteses, e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturnos começam, fecha parênteses. Na última década, conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região, tais como remédios para o mal de Parkinson, aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos. Ações judiciais coletivas nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos, alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar, comer,
comprar e se masturbar compulsivamente, afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito. Em 2008, um júri federal do Minnesota concedeu 8,2 milhões de dólares a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica após o homem ter alegado que seu medicamento o fizera perder mais de 250 mil dólares em jogos de azar. Há centenas de casos similares pendentes. Abre aspas. Nesses casos, podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões, pois podemos apontar uma droga que afeta sua neuroquímica. Fecha aspas, disse a Bibi. Abre aspas. Porém, quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos, a aparência é muito semelhante, tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa no medicamento. Eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar, mas não conseguem resistir ao anseio. Então, por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson não estão? Fecha aspas. Em 18 de março de 2006, Eng Beckman viajou de avião para um cassino a convite de Harrah's. Àquela altura, sua conta bancária estava quase zerada. Quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira, chegou ao valor aproximado de 900 mil dólares. Ela dissera a Harrah's que estava praticamente sem dinheiro, mas o homem ao telefone lhe disse para ir assim mesmo. Disse que eles abririam uma linha de crédito para ela. Abre aspas. Era como se eu não pudesse dizer não, como se, sempre que eles balançavam a mínima tentação na minha frente, meu cérebro desligasse. Eu sei que isso parece uma desculpa, mas eles sempre prometiam que seria diferente dessa vez, e eu sabia que, por mais que lutasse contra aquilo, no fim ia acabar cedendo. Fecha aspas. Ela levou consigo todo o dinheiro que lhe restava. Começou apostando 400 dólares por mão, 2 mãos por vez. Dizia a si mesma que se conseguisse se erguer um pouquinho, apenas 100 mil dólares, ela podia parar e ter algo para dar às filhas. Seu marido jogou junto com ela por um tempo, mas à meia-noite foi dormir. Por volta das 2 da manhã, o dinheiro que ela trouxera tinha acabado. Um funcionário da Harrah's lhe deu uma nota promissória para assinar. 6 vezes ela assinou para receber mais dinheiro, num total de 125 mil dólares. Por volta das 6 da manhã, ela teve uma maré de sorte e suas pilhas de fichas começaram a crescer. Um punhado de gente se reuniu em volta. Ela fez uma conta rápida. Não era o suficiente para pagar as promissórias que assinara, mas se continuasse jogando com inteligência, sairia no lucro e depois pararia para sempre. Ela venceu 5 vezes seguidas. Só precisava ganhar mais 20 mil dólares para zerar a dívida. Então, o carteador fez 21. Nota de rodapé. 21, o que no blackjack significa que ele venceu. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim da nota. Depois fez 21 de novo. Umas poucas mãos depois, ele fez 21 uma terceira vez. Às 10 da manhã, todas as fichas de Beckman tinham acabado. Ela pediu mais crédito, mas o cassino recusou. Beckman saiu da mesa atordoada e andou até sua suíte. Era como se o chão estivesse tremendo. Ela caminhava com a mão na parede para ter onde se apoiar se caísse. Quando chegou ao quarto, seu marido estava esperando. Abre aspas. Acabou. Fecha aspas. Ela disse para ele. Abre aspas. Por que você não toma um banho e vai para a cama? Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Está tudo bem. Não é a primeira vez que você perde. Fecha aspas. Abre aspas. Acabou tudo. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. Como assim? Fecha aspas. Abre aspas. O dinheiro acabou. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. O dinheiro todo. Fecha aspas. Abre aspas. Pelo menos ainda temos a casa. Fecha aspas. Ele disse. Ela não contou a ele que hipotecara a casa por uma linha de crédito alguns meses antes e perdera tudo no jogo. 4. Brian Thomas assassinou sua esposa.
Eng Beckman desperdiçou sua herança. Há uma diferença em como a sociedade deveria atribuir responsabilidade? O advogado de Thomas argumentou que seu cliente não era culpado da morte da esposa, porque agira inconscientemente, automaticamente, porque sua reação fora deflagrada por acreditar que um intruso a estava atacando. Ele nunca escolheu matar, disse seu advogado, e, portanto, não deveria ser considerado responsável pela morte dela. Por essa mesma lógica, Beckman, como sabemos pela pesquisa de Reza Habib sobre o cérebro dos jogadores compulsivos, também foi movida por anseios poderosos. Ela talvez tenha feito uma escolha naquele primeiro dia em que se vestiu bem e decidiu passar a tarde num cassino, e quem sabe nas semanas ou meses seguintes. Porém, anos depois, quando estava perdendo $250 mil numa única noite, quando estava tão desesperada para enfrentar o impulso que se mudou para um estado onde o jogo era ilegal, ela não estava mais tomando decisões conscientes. Abre aspas. Historicamente, na neurociência, vem-se dizendo que pessoas com lesões cerebrais perdem parte de seu livre-arbítrio. Fecha aspas, disse Habib, abre aspas. Mas quando um jogador patológico vê um cassino, o caso parece muito semelhante. Parece que ele está agindo sem escolha. Fecha aspas. O advogado de Thomas argumentou, de um modo que todos acreditaram, que seu cliente cometera um engano terrível e carregaria a culpa pelo resto da vida. No entanto, não está claro que Beckman sente quase a mesma coisa? Abre aspas, me sinto tão culpada, tão envergonhada pelo que fiz. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, sinto que decepcionei todo mundo. Sei que jamais vou conseguir compensar isso, não importa o que eu faça. Fecha aspas. Dito isso, há uma distinção fundamental entre o caso de Thomas e o de Beckman. Thomas assassinou uma pessoa inocente. Cometeu o que sempre foi o mais grave dos crimes. Eng Beckman perdeu dinheiro. As únicas vítimas foram ela mesma, sua família e uma empresa de $27 bilhões que lhe emprestou $125 mil. Thomas foi libertado pela sociedade. Beckman foi considerada responsável por seus atos. 10 meses depois que Beckman perdeu tudo, a Harras tentou receber o dinheiro do seu banco. As notas promissórias que ela assinou voltaram e, por isso, a Harras a processou, exigindo que Beckman pagasse suas dívidas com um adicional de $375 mil de multa. Efetivamente, uma punição civil por ter cometido um crime. Ela os processou de volta, alegando que, ao estender seu crédito, as suítes grátis e a bebida, a Harras se aproveitara de alguém que eles sabiam que não tinha controle sobre seus hábitos. Seu caso percorreu todas as instâncias até a Suprema Corte Estadual. O advogado de Beckman, usando argumentos parecidos com os que os de Thomas usara em defesa do assassino, disse que ela não deveria ser considerada culpada porque estava reagindo automaticamente a tentações que a Harras pôs na frente dela. Ele argumentou que uma vez que as ofertas começavam a vir quando ela entrava no cassino, seus hábitos assumiam o comando e era impossível controlar seu comportamento. Os juízes, agindo em nome da sociedade, disseram que Beckman estava errada. Abre aspas, não há nenhum dever legal comum que obrigue um operador de cassino a abster-se de tentar atrair ou contatar jogadores que ele sabe ou deveria saber que são compulsivos. Fecha aspas, escreveu a corte. O Estado tinha abre aspas, programa de exclusão voluntária, fecha aspas, no qual qualquer pessoa podia pedir que seu nome fosse incluído numa lista que exigia que os cassinos a proibissem de jogar. E, abre aspas, a existência do programa de exclusão voluntária sugere que o legislativo pretendia que os jogadores patológicos assumam pessoalmente a responsabilidade por evitar a compulsão pelo jogo e se proteger contra ela. Fecha aspas, escreveu o juiz Robert Hooker. Talvez a diferença entre o resultado do caso de Thomas e o de Beckman seja justa.
Afinal, é mais fácil se compadecer de um viúvo arrasado que de uma dona de casa que jogou tudo fora. Mas por que é mais fácil? Porque parece que o marido de luto é uma vítima, enquanto a jogadora falida recebeu a punição que merecia? Por que alguns hábitos parecem que deveriam ser tão fáceis de controlar, enquanto outros parecem estar fora de alcance? E o mais importante, é correto se quer fazer uma distinção? Abre aspas. Alguns pensadores, fecha aspas, escreveu Aristóteles na Ética a Nicômaco. Abre aspas. Afirmam que é por natureza que as pessoas se tornam boas, outros que é por hábito e outros que é por instrução. Fecha aspas. Para Aristóteles, os hábitos eram soberanos. Os comportamentos que acontecem sem pensar são a evidência da nossa natureza mais verdadeira, ele disse. Portanto, abre aspas, assim como um terreno precisa ser preparado de antemão, se deve nutrir a semente, também a mente do aluno tem que ser preparada em seus hábitos, a fim de gostar e desgostar das coisas certas. Fecha aspas. Os hábitos não são tão simples quanto parecem. Como tentei demonstrar ao longo deste livro, os hábitos, mesmo depois que estão arraigados em nossas mentes, não são um destino inevitável. Podemos escolhê-los, uma vez que sabemos como fazer isso. Tudo o que sabemos sobre os hábitos através de neurologistas, estudando pacientes de amnésia e experts organizacionais, reestruturando empresas, é que qualquer um deles pode ser alterado se entendermos como funcionam. Centenas de hábitos influenciam nossos dias. Eles orientam o modo como nos vestimos de manhã, como falamos com nossos filhos e adormecemos à noite. Eles afetam o que comemos no almoço, como realizamos negócios e se vamos fazer exercícios ou tomar uma cerveja depois do trabalho. Cada um deles tem uma deixa diferente e oferece uma recompensa única. Alguns são simples e outros são complexos, apoiando-se em gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos sutis. Porém, todo hábito, por maior que seja sua complexidade, é maleável. Os alcoólatras mais viciados podem ficar sóbrios. As empresas mais disfuncionais podem se transformar. Um menino que largou o ensino médio pode se tornar um gerente bem-sucedido. No entanto, para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar as deixas e recompensas que impulsionam as rotinas do hábito e encontrar alternativas. Você precisa saber que possui o controle e ser autoconsciente o bastante para usá-lo. E cada capítulo deste livro é dedicado a ilustrar um aspecto diferente de por que esse controle é real. Por isso, embora tanto Andy Beckman quanto Brian Thomas tenham feito variações da mesma alegação de que eles haviam agido por hábito, de que não tinham controle sobre suas ações porque esses comportamentos aconteciam automaticamente, parece justo que eles devam ser tratados de modo diferente. Andy Beckman só deve ser considerada responsável e Brian Thomas libertado, porque Thomas nunca soube que os padrões que o levaram a matar sequer existiam, muito menos que ele podia dominá-los. E uma vez que sabe que um hábito existe, você tem a responsabilidade de mudá-lo. E se ela tivesse tentado com um pouco mais de empenho, talvez conseguisse ter tomado as rédeas de suas compulsões. Outras pessoas já fizeram isso, mesmo diante de tentações maiores. Isso, em alguns aspectos, é o que este livro procura mostrar. Talvez um assassino sonâmbulo possa argumentar de forma plausível que não estava ciente de seu hábito e que, portanto, não é responsável por seu crime. Mas quase todos os padrões que existem na vida da maioria das pessoas, o modo como comemos, dormimos e falamos com nossos filhos, como gastamos sem pensar o nosso tempo, atenção e dinheiro, são hábitos que sabemos que existem.
E uma vez que você entende que os hábitos podem mudar, você tem a liberdade e a responsabilidade de transformá-los. Quando você entende que os hábitos podem ser reconstruídos, o poder do hábito torna-se mais fácil de controlar e a única opção que resta é pôr as mãos à obra. Mãos à obra, 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 mãos à obra.